Seja muito bem-vinda à Hora do Oráculo aqui no PapizaCast, onde você recebe as orientações para a sua semana diretamente das cartas. Te convido a conhecer o meu trabalho como cartomante e professora de tarô no Papisa do Tarô, no Instagram, e também a acompanhar o perfil do podcast PapizaCast também no Instagram. Bom, estamos entrando agora na semana, dia 6 de abril, que marca também o retorno desse podcast para o mundo. Então, para isso, eu tirei algumas cartas de 2 oráculos. Então, eu tirei uma carta do Oráculo das Deusas, que é um oráculo mais feminino, onde a gente vai trazer algumas emoções que são mais internas e que eu considero que vai ser a palavra dessa semana, tá bom? E também tiramos aqui o tarô. Então, qual foi a palavra que o Oráculo da Deusa trouxe para você nessa semana? Quem veio cantar hoje pra gente foi a deusa Maeve, que fala sobre responsabilidade. Essa é a palavra dessa semana, responsabilidade. E quando eu escuto essa palavra, me vem vários aspectos do que é ser uma pessoa responsável. Então, o que é ser uma pessoa responsável para você? É alguém que consegue cumprir com todas as metas e com todas as obrigações planejadas? Ou ser responsável para você é alguém que nunca sai da linha, que sempre faz tudo certinho e que não dá margem para erro? Ser uma pessoa responsável é ser uma pessoa atenta, observadora e que consegue reconhecer as suas obrigações? Eu acredito que cada um de nós tem uma visão sobre o que é ser responsável a partir da sua própria perspectiva e que muitas vezes você pode sim se considerar uma pessoa responsável, enquanto outra pessoa que tem uma outra vivência e outros parâmetros de responsabilidade vai olhar para você e não vai reconhecer o esforço que você está fazendo para ser uma pessoa responsável. Então, eu acredito que a forma mais saudável de lidar com as suas responsabilidades durante essa semana é focando no que você acredita que é desempenhar o melhor papel para viver o melhor da sua vida. Quando nós assumimos responsabilidades, muitas vezes a gente pensa nessa palavra sendo ligada a promessas e obrigações com o outro. Ou seja, eu sou mãe, então eu tenho responsabilidade com o meu filho. Eu tenho responsabilidade com o meu marido, porque eu sou casada. Ou eu vou ter responsabilidade com as minhas consulentes, com o meu trabalho, com as minhas alunas, com o que eu preciso oferecer. Mas, quando, especialmente para nós mulheres, que somos socializadas nesse lugar de cuidar do outro, de olhar constantemente para o outro e de suprir as necessidades externas, como que nós podemos conseguir, durante essa semana, assumir compromissos de responsabilidade que diz respeito a nós mesmas? Como conseguir se manter fiel aos acordos que nós propomos para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar e que não diz respeito a mais ninguém, que acontece no secreto, quando não existe nenhum outro observador olhando você,
quem você é no nível de responsabilidade quando você precisa cumprir uma obrigação feita para você mesma. E eu faço esses questionamentos porque isso é muito difícil, pelo menos para mim. Então, vamos juntas, amigas, nessa semana? Vocês seguram a minha mão? Pra gente juntas conseguir honrar com as responsabilidades para nós mesmas, para com nós mesmas. Que a gente não adie o nosso autocuidado, que a gente não adie os nossos compromissos. E agora vamos ver o que o tarô nos diz sobre isso. A primeira carta que aparece aqui pra gente é o 4 de paus. Essa é uma carta que fala muito sobre estrutura, mas não é qualquer estrutura, tá? Aqui é como se você precisasse construir uma rotina que permita você manter o seu fogo, a sua chama acesa, de uma forma que te propicie cozinhar. Como assim cozinhar? A gente sabe que o fogo é um elemento muito importante, né? Faz parte dos 4 elementos. Com o fogo nós nos aquecemos, nós cozinhamos, mas um fogo em descontrole pode fazer com que a nossa casa pegue fogo, ou que a gente se queime, que a gente se machuque. Então, um 4 de paus seria esse fogo mais contido, mais colocado ali num limite, que te permite, por exemplo, o fogo que você acende ali no seu fogão para esquentar a sua água de manhã para tomar um café. É um fogo inofensivo, é um fogo que propicia você a dar conta da sua rotina, a fazer as coisas que são essenciais. E às vezes não vai acontecer nada de muito extraordinário nessa semana. Mas esse cotidiano que é repetitivo, ou seja, o ato de acender o fogo para tomar o café todos os dias, o ato de você saber que todos os dias, às 10 horas da manhã, você vai estar lá no seu trabalho, ou às 6 horas da tarde, você vai estar sentada na sua casa assistindo a sua novela favorita, ou que todo dia às 10 horas da noite você vai estar lendo o seu livro na sua cama, se preparando para dormir. Essa previsibilidade da rotina, ela permite que você possa manter a sua responsabilidade frente aos compromissos que são importantes para a manutenção da sua saúde mental, para a manutenção dos seus sonhos. É isso que vai criar uma estrutura para a sua vida nos dias ordinários. Não vão ser todos os dias que vão ser festa e que vai acontecer coisas incríveis. Os dias ordinários, eles são a maior parte da nossa vida. Então, a partir dessa semana que se inicia, aprenda a gostar desse ordinário. Aprenda a saber exatamente o que vai acontecer. Porque essa previsibilidade, ou seja, você sabe a hora que você vai acordar, você sabe a hora que você vai dormir, o que você vai comer durante os próximos dias, quais são os livros que você vai querer ler durante os próximos dias, as atividades que você vai fazer, que isso seja muito definido e que você não vá vivendo a sua vida esperando que o seu humor defina as coisas que você vai fazer. Porque quando a gente tem responsabilidades a ser cumpridas, nós não podemos ser guiadas por, hoje eu acordei com vontade de fazer isso, e aí eu acordei super inspirada, e por isso eu tô achando todo o dia extremamente colorido e incrível. E aí no dia seguinte você acorda sem vontade, sem ânimo, e você
simplesmente joga tudo pro alto e não faz as coisas que precisam ser feitas. E as coisas, elas vão continuar ali esperando por você, te acumulando. E é claro, gente, que aqui, eu acho que isso é muito importante. Aqui eu não tô falando de um desânimo patológico, tá? Se você tem algum tipo de diagnóstico, seja mental, psicológico, não é disso que eu estou falando. Eu tô falando de que quando a gente se torna adulto, nós não podemos fazer só o que a gente quer. Por isso que estipular uma rotina com previsibilidade ajuda a nossa cabeça a ficar bem, ajuda as coisas funcionarem. Então, primeira coisa dessa semana é esse aspecto, tá? O que nos leva ao segundo ponto, tá? Então, quando você estrutura essa rotina previsível, uma coisa incrível vai acontecer aqui, um 10 de copas. Você vai se sentir mais realizada. Porque por mais que você não esteja fazendo nada de muito extraordinário, mas só o fato de você conseguir desempenhar as funções que são importantes para a tua rotina, para o teu dia a dia, você vai conseguir reconhecer dentro dessas nuances pequenos milagres acontecendo. Eu acho que isso é o mais interessante, porque aqui nessa carta, se você estiver vendo em vídeo, nós temos aqui o 10 de copas, que é uma carta nesse baralho aqui no Smith-Waite, que apresenta um arco-íris, tá? Então, a gente tem aqui essa representação, esse simbolismo do arco-íris é bem interessante, porque nós sabemos que o arco-íris ele fica por poucos minutos no céu. Não vai ficar horas e horas ali para você olhar. Às vezes, o momento em que você baixa a cabeça e levanta já sumiu. Então, aqui, essa imagem, né, dessa carta, do simbolismo dessa carta, nos mostra que quando você consegue estruturar uma rotina que possibilite que você cumpra com as responsabilidades básicas, é que eu tô falando de responsabilidade básica, tá? Que você tem com o seu corpo, com a sua mente e também com as pessoas que contam com você, você consegue perceber esses momentos em que o arco-íris aparece, ou seja, quando uma coisa extraordinária vem. E essa coisa extraordinária, ela vem de uma forma tão sutil, é aquele sentimento que você tem depois que a sua casa tá toda limpa e cheirosa e você deita no sofá e você só sente o silêncio. A sua casa não vai ficar arrumada por tanto tempo assim, nesse estado impecável, vamos dizer. Mas, naquele instante de tamanha presença no seu corpo, no aqui e no agora, você consegue perceber os milagres. Que bom estar com uma casa em cima da minha cabeça. Que bom eu ter uma fonte de renda que me possibilite manter a minha geladeira funcionando com coisas que me alimentam lá dentro, que possibilitam que eu possa ir e vir para onde eu quiser, que me possibilita, inclusive, estar aqui ouvindo esse podcast, porque eu tenho um telefone, porque eu tenho acesso à internet. E às vezes a gente esquece disso, e eu sinto muito isso às vezes. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, inclusive ontem, no sábado, a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que é por isso que essa leitura veio muito nesse lugar, sobre o quanto que nós nunca estamos satisfeitas com algo que nós conquistamos e que um dia foi um sonho, porque nós estamos sempre no desejo de mais e de mais, e qual é a próxima conquista, qual é o próximo passo, qual é o próximo sonho. E muitas vezes eu sinto isso até com a minha casa. Eu quis muito a minha casa, eu quis muito esse espaço, e eu sonhei de várias maneiras como que eu iria viver aqui dentro. E hoje em dia eu não faço metade das coisas que eu sonhei fazer com o que eu tenho acesso hoje. E parte disso é por esse sentimento de, agora que eu consegui isso, eu preciso de mais. Eu não posso me permitir estagnar. Eu não posso me permitir me acomodar. Só que
nessa semana, vamos se aconchegar um pouco na nossa própria vida? Vamos realmente se acomodar na nossa vida para que a gente realmente possa reconhecer de uma forma consciente o que nós precisamos agregar ou quais são os nossos novos sonhos e planos para que a gente não fique só projetando a grama do vizinho na nossa vida, porque nós vemos as pessoas conquistando cada vez mais coisas, sendo compartilhadas e bombardeadas nas redes sociais, e a gente olha para o que a gente não tem e esquece completamente do que foi construído até agora. Tanto que a última carta que vem aqui para essa semana foi o Pajem de Espadas, que é um lembrete em relação a afiar a nossa mente. Então aqui vocês estão enferrujadas, tá? Vocês que estão me ouvindo. Vamos retomar os nossos estudos, os nossos conhecimentos, fazer mais leituras que nos alimentem, ter conversas com pessoas que entendem mais do que a gente em relação a certos assuntos, a certas temáticas. Sejam curiosas, sabe? Sejam curiosas e não tenham medo de perguntar quando vocês não souberem de algo. Ninguém tá pronto 100%. A nossa vida ela tá em construção, a nossa mente tá em construção e esse estado de observação e esse estado de afiar a nossa mente durante essa semana, que é uma semana que pede para que a gente se aconchegue mais na nossa casa, que se aconchegue mais na nossa própria vida, antes de tomar qualquer atitude impulsiva. Porque o Pajem de Espadas, ele também pode tomar uma atitude impulsiva, motivada pelo medo, motivada pelo imediatismo, de, essa pode ser a minha última chance, então por isso eu preciso comprar, porque pode ser a minha última chance de ter dinheiro e que essa promoção exista. Pode ser a minha última chance de fazer parte de tal grupo, então eu preciso largar tudo para ir fazer, e aí você acaba ignorando outras responsabilidades que você tem por esse medo de ficar de fora, por esse medo de perder as coisas, enquanto você pode acabar sacrificando a manutenção de estruturas que são extremamente importantes para que a sua rotina e para que a sua vida aconteça de maneira segura para você. Então aqui, essa semana é uma semana que é muito importante você ter cuidado com as suas ideias mirabolantes e essa noção de tudo ser urgente, sabe? Tem responsabilidades que são importantes e tem coisas que realmente vão aparecer para você, é agora ou nunca, mas eu te garanto, isso não acontece todos os dias. Então, você não precisa, nessa semana, se desesperar. E aí, eu aproveitei, gente, para perguntar o que é interessante a gente fazer e o que é interessante a gente não fazer nesses próximos dias, tá? Então, o que fazer? Tá? O que seria interessante? Aqui nós temos o Rei de Ouros. Então, aqui é muito importante você fortalecer as suas raízes. Eu acredito que, por mais que você não seja cristã, esse período agora de feriado que teve da Páscoa e tudo mais, fez com que muitas pessoas voltassem para casa das suas famílias, para passar esses dias em família. Ou quem não fez esse movimento, pelo menos viu, né, muitas pessoas nas redes sociais postando, viajando com amigos ou estando realmente em contato com a família. E aqui eu vejo um questionamento envolvendo raízes, tá? Questões que envolvem raízes, questões que envolvem ancestralidade, que envolve essa noção de qual é o chão que eu sempre piso, né? Qual é o chão que me sustenta, que me segura. Então aqui eu acredito que nessa semana,
Quando a gente fala desse aconchegar-se na própria vida, antes de simplesmente querer sair mudando tudo, aqui a gente também está falando sobre esse processo de aterramento, sabe? Sobre esse processo de pensar que a gente vive numa dinâmica capitalista em que tudo perde a graça e perde valor muito rápido, porque é necessário que você o quê? Compre sempre mais, que você consuma mais. Então, é como se o prazo de validade das coisas ele fosse muito mais curto. Aqui é como se pedisse para que você focasse em coisas duradouras. Então, se for para comprar algo, por exemplo, compre algo de qualidade. Compre algo que seja atemporal. Não vá ficar seguindo moda se isso não faz parte da sua essência. Não perca quem você é, porque essa sua autenticidade é algo único e que não pode ser vendido e que não deve ser tirado de você. Então, reconheça as suas raízes, fortaleça os teus pés no chão em que é sustentada a sua vida, a sua casa, a sua morada. Então, isso aqui é muito importante. E, principalmente, preze pelo que é confortável durante esses próximos dias. O que não é interessante de fazer, tá? Então, o que aqui não é uma dinâmica muito bacana. O 6 de ouros veio aqui, então não é um momento legal para você emprestar as suas coisas. Então, por exemplo, alguém vem pedir dinheiro emprestado ou pedir coisas para você emprestado. Toma um pouco de cuidado em relação a isso. Valorizar o que você... Não se sentir pressionada, eu acho, a fazer uma coisa que você não queira. Acho que isso é importante, especialmente no que diz respeito às suas conquistas, né? Suas coisas que você conquistou. Então, aqui é interessante tomar um pouco desse cuidado. Outro ponto também é em relação a ajudar ou se colocar para ajudar alguém quando você não tá com condições para isso. Então, às vezes, especialmente se você for mulher, né, que é a maior parte aqui do meu público, você muitas vezes se sente pressionada ou se sente muitas vezes nesse movimento de estar ali ajudando, de estar ali salvando os outros, quando você mesma não tá conseguindo nem manter a sua própria rotina, sabe? A sua própria vida, as coisas já estão muito complicadas para você. Então, nada de assumir esse papel de salvadora, de que você precisa estar ali ajudando alguém ou sendo paciente com alguém, quando na verdade todas as suas energias precisam ser voltadas para você nesse momento. Então, não tenha medo de ser egoísta durante essa semana, tá? Então, isso aqui é muito importante. E com certeza, para finalizar, não assuma compromissos que você sabe que você não vai conseguir cumprir e sustentar a longo prazo. Então, isso aqui é muito importante. Tenha noção do quanto que você consegue manter para que você entregue o seu melhor desempenho. Porque, assim, às vezes você até pode pegar muitas coisas para fazer e você pode entregar, mas isso pode ser muito custoso para sua saúde mental, para sua saúde financeira, para sua rotina. Então, aqui é importante você ter um pouco de cuidado em relação aos compromissos que você faz com os outros, tá? Às vezes você tá com a melhor das intenções, mas você tem que pensar racionalmente de que, bom, talvez eu realmente não consiga cumprir com esses objetivos. E tá tudo bem você dizer que não pode. É melhor que você diga que não pode do que você assumir um compromisso e ter que desistir dele depois. Então, isso aqui é bem importante. Então, essa é a mensagem para essa próxima semana que se inicia. Eu espero que essa leitura ela possa ter te ajudado a ter mais direcionamento e mais confiança. Me conta aqui o que é que você achou nos comentários.
E eu vou adorar saber como que foi essa semana para vocês. Um forte abraço e até a próxima.